Pronto. Olá, gente. Retomando as lives do programa Extensão e Rede. Hoje com a professora Aline Nunes. Vamos esperar ela entrar para poder convidá-la para este bate-papo sobre os seus projetos. Aqui ela entrou, vamos convidá-la. Ei! Olá! Estamos aí com os cabelos crescendo. Sim, semi-careca. Numa fase caminho do meio. Que ótimo! Legal, Tudo bem, querida? Aline! Tudo bem? Bem-vinda! A primeira live desse ano que a gente está fazendo dentro do programa Extensão em Rede, Terceiro Comum, né? São muitas atribulações e atribuições nesses tempos tão caóticos, então a gente ficou um pouco parado. E aí, agora a gente está retomando aí esse contato com os professores, as professoras da UFSB, para acompanhar mais de perto e, por meio das lives, analisar, pensar, entender como vem sendo feita essa extensão à distância, né, sem a comunidade, que é tão importante para a extensão. Mas, ao mesmo tempo, encontrando caminhos tão diferentes, tão bacanas, assim, alternativas que provavelmente vão ficar na extensão, né, após a pandemia, né? Então, a gente tem hoje a professora Aline Nunes, que é do Centro de Formação em Artes, e a E Aline é do IA. uma... e do IAC também, da licenciatura e do BI, né? E uma pessoa aí altamente experiente na área da voz, né? Da preparação da voz, da preparação vocal. Eu estava até vendo aqui no seu projeto, estava lendo, e uma pessoa que conhece a palavra como matéria poética e política. Então, Aline, assim, é um bate-papo tranquilo, assim, queria começar ouvindo de você o início disso tudo, assim, um pouco da sua formação, como é que você chegou nesse caminho, o que te levou a trabalhar com essas questões, para depois a gente falar do seu projeto também. Eu esqueci de me É tudo apresentar, muito. né? Eu sou a Por Alessandra favor. Simões, professora das artes também, aqui no CJA e coordenadora de extensão. Tenho feito tantas lives também que de repente nem preciso me apresentar, mas sempre tem pessoas de fora também. E É muito esses bom. vídeos acabam sendo um patrimônio para a gente, né? Eles ficam registrados, a gente está migrando para o YouTube da extensão. E é sempre um documento, né? Inclusive, agora a gente quer começar a usar, eu estou com um bolsista BAP, e a gente quer começar a usar para ele mesmo escrever matérias, textos sobre os projetos e a gente colocar no site do Extensão em Rede e divulgar mais nas redes, né? Então, bora lá, Muito vamos lá, a bom. palavra é com você. E fortalecendo o novo curso, né, de jornalismo que a gente está aqui, né, nessa frente nova da comunicação. É Isso é muito muito bom. legal, muito legal. Sim. Aliás, a gente gostaria até uma hora de conversar sobre a possibilidade dos estágios, né? Seria muito bacana, né? Ter alguém com essa visão do jornalismo na extensão, né? Sim, com certeza. Bom, eu queria agradecer muito o seu convite, agradecer muito à Pró-Reitoria de Extensão, que tem dado muito apoio às ações que eu encabeço, mas que não são minhas, né? São da universidade, são do coletivo que eu represento. Eu sempre falo muito que a gestão dos projetos e a gestão dentro da universidade é só um campo de comunicação mesmo. Nós somos oráculos que conversam entre instâncias, né? As Legal. pessoas nos procuram, a gente procura as pessoas e vamos mantendo as redes, né? Tecendo, como vocês aqui falam. A minha formação é toda na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp. Eu fiz a graduação, entrei no ano 2000,
na Unicamp para fazer artes cênicas. Assim que me formei, fui direto da universidade para a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. A minha primeira experiência no âmbito profissional como professora de teatro, não tenho licenciatura, sempre atuei no campo mais extensionista da educação, que é a educação não formal, trabalhando com pessoas que queriam fazer aquilo que eu estava fazendo, né? Então isso sempre foi uma vantagem muito grande. Eu brinco que a coisa do currículo MEC, eu nunca tive esse engessamento e isso me deu uma liberdade muito grande para me formar como professora. Porque as pessoas que estavam ali, estavam porque queriam estar ali, inclusive na Fundação Casa. Então, eu me tornei professora na cadeia. E isso foi um divisor de águas, assim, na minha trajetória. Isso como ser humano, né, como mulher, porque é um ambiente... Eu estava numa unidade masculina, assim, eu não sei se você já teve num ambiente prisional, mas é uma sensação muito maluca quando as portas começam a bater atrás de você. São portas desse tamanho, gente. É aço, concreto e aço. E são só meninos. Então, a situação de maior violência ali não eram os meninos, mas era o sistema mesmo, né? Isso me aproximou muito da questão da discursividade como meio de libertação mesmo. Eu fiz com eles um trabalho que a gente chamou de José, a história de 1 milhão de meninos. Aí eu queria fazer uma peça didática, né, nos moldes do Brecht, né, de pegar um tema e ir destrinchando a partir das experiências pessoais e tal. E aí a gente pegou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas eles estavam no ensino médio e não sabiam ler. E aí eu entendi que eu tinha que ler o ECA para eles. E isso foi um desafio, assim. E aí ali eu entendi que toda vez que um discurso passa pelo corpo da gente, a gente transforma esse discurso. Então era inevitável que a minha condição, tudo que me cercava, me colocava ali naquelas palavras, né, na minha entonação. E foi sobre isso o meu mestrado, né? O meu mestrado na Unicamp foi 7 anos depois que eu me formei. Eu fui para o mundo, eu fui artista, absolutamente, professora, e não queria vida acadêmica, preferia falar com o Sesc, eu brincava. Mas acabei me encantando justamente por causa desses trabalhos, né? E a possibilidade de você se aprofundar. E como a gente é de uma geração também que não foi formada propriamente na prática das artes, mas no estudo das artes na universidade, né, na pesquisa, e a Unicamp tem um perfil muito de artista pesquisadora, então eu acabei me envolvendo muito com isso e acabei me encantando com isso. Fui orientada pelo professor Mário Santana, que se foi num banho de mar em 2015, aqui na Bahia, um homem incrível. Um dia foi tomar um banho de mar e nunca mais voltou. Sinto saudades. Mas eu trabalhei essa ideia da discursividade do ator, da atriz. Na época eu falava do ator, né? Não tinha um perfil tão feminista, isso eu também fui ganhando, mas o meu mestrado está lá escrito, a discursividade do ator. Tudo bem, fazer Vai o quê? Vai lá, faz uma intervenção lá, risca o título, entra na biblioteca. Né? Não! Mas aí eu me encantei com a coisa do que é dito sem ser dito, né, pelo corpo. E o que está muito dito ali quando a gente fala uma palavra, né? E a minha relação com a voz sempre foi mais no campo da articulação discursiva, né? Eu tinha uma característica muito boa, Alessandra, quando eu era mais jovem. Eu tenho uma memória muito grande
e eu decorava grandes bifes no Ai, teatro que de tinha maravilha. aqueles textões enormes. E aí os diretores falavam assim, Aline, para o meio-dia, era 9 da manhã, meio-dia estava tudo lá. Isso era um Que superpoder. delícia. Não sou mais assim, aos 40 a memória não funciona da mesma forma, mas eu sou mais feliz, eu acho, agora aos 40 do que aos 20, mesmo não tendo minha memória de elefante. Mas a discursividade sempre foi o viés, né? A palavra sempre foi o viés da minha relação com a voz. E o canto como cantriz, né? As pessoas falam, a Aline é cantora. Eu não gosto que falem isso porque meu companheiro é músico, a gente sabe qual é o envolvimento de um musicista em relação aos estudos nesse campo, assim, é muito sério, é muito tempo, eu me bato com outras coisas. Eu digo que eu sou uma atriz afinadinha e consigo conduzir trabalhos vocais no campo do canto para a cena. Mas eu não sou musicista. Eu respeito muito as musicistas, os musicistas. Mas aí eu cheguei no doutorado também na Unicamp, querendo falar sobre maternidade e falar sobre essas vozes mais marginalizadas, né? E aí ia falar de mim mesmo e não analisar outros discursos, né? Eu fui mãe no primeiro ano da graduação, eu recebi os meus calouros barriguda e eu dizia, cuidado, a água daqui é perigosa. Ah, que legal. Mas sempre tive um interesse muito grande por falar sobre a maternidade. Mas aí comecei meu doutorado pensando num grande programa performativo de atenção sobre mim mesma. E queria falar sobre feminismo, queria falar sobre isso e tudo. Mas aí no meio dessa atenção toda eu descobri que o cenário não estava para isso. E que foi bem, eu entrei e logo depois teve o impeachment da presidenta Dilma e 70% das bolsas de pós-graduação no estado de São Paulo foram cortadas. E aí, por mais que o meu currículo, da minha orientadora, fossem incríveis, eu não era aceita porque não era o discurso que precisava circular naquele momento. Uhum. E aí eu me deparei com a interdição discursiva. E aí eu me deparei com o mito da Cassandra, que é uma personagem que me acompanha há muito tempo. E o nome do meu doutorado é Performações Cassândricas, e uma relação do cuidado de si como uma atenção feminista sobre mim mesmo e sobre o mundo. E foi um trabalho muito importante porque foram 4 anos exatos. Eu gosto muito das exatidões, acho bonito. Então eu entrei no mesmo dia que eu saí, 4 anos depois do doutorado. Que ótimo. Fiz um programa bonitinho. Cabalístico. Sim, e foi muito importante para mim. E ele sempre foi cercado por todas as minhas intervenções e todo o meu trabalho dentro da UFSB era sempre para fora da UFSB. Justamente porque eu estava num período de criação muito grande. E como eu entendo que para você ensinar uma coisa, você precisa viver a coisa, então para eu ser professora de arte, para ser professora de voz, performance, eu precisava viver isso profundamente para ensinar o que eu vivo. Então eu entendi que a minha prática precisava ser compartilhada. Então eu performei nas ruas de Porto Seguro, de Cabralha, levava meus estudantes para a rua sempre. Todos os processos sempre foram abertos. Ah, mas é só um exercício vocal. Sim, um exercício vocal que pode ser feito dentro de uma sala fechada, para nós que já ouvimos ele toda semana, ou pode ser aberto para a comunidade, para as pessoas entenderem que essas coisas esquisitas que a gente faz aqui dentro da universidade têm um valor de formação e de criação de conhecimento, né? Não é só
Eu entendo gerar conhecimento como criar conhecimento, porque eu não sou do campo da ciência, né? Eu não faço ciências humanas, não falo como cientista das humanidades, não quero falar assim, e respeito muito, assim, mas não acho que eu preciso me legitimar pelo discurso das filósofas, das historiadoras. Isso é libertador, né? Isso é uma delícia, né? Sim. Depois que falaram do meu trabalho, quando fui fazer a defesa do meu doutorado, a minha banca, a primeira pessoa da minha banca, a professora Débora Zamarioli, da UFSC, virou para mim e falou: fui ler o primeiro capítulo. Então eu descobri, a tese não tem capítulo. Ah, legal. Assim fui, então era assim que era para ser. Que E a minha ótimo. tese foi uma performotese, né? Uma escrita performativa, foi um trabalho muito autoral e, ao mesmo tempo, pensando que todo sujeito está em relação com. E aí eu não falava mais de mim, falava do mundo, falava das condições que a gente estava cercada. E aí tem uma coisa que é muito importante, que linka já com a questão do meu primeiro projeto grande de extensão aqui na universidade, que é esse canal aqui pelo qual estou falando com você, que é o Escuta Audiolivres, que é um trabalho que tem uma relação muito forte comigo, porque eu guardo um segredo há muito tempo, que ultimamente eu tenho libertado ele, a minha caixa de Pandora. Eu sou uma pessoa neurodivergente. Eu não sou neurotípica. Eu tenho uma condição que chama dislexia. Uhum. E é uma condição muito complicada, especialmente quando você está no âmbito acadêmico e quando você escreve errado, as pessoas, elas olham para você e falam: você é burra. E eu sempre me defendi muito bem com a minha grande memória e com a minha capacidade discursiva, que sempre foi um samba muito bem jogado ali, que servia para superar essa minha deficiência social, assim, né? Mas eu fui muito mal na escola a vida inteira. Eu só tive paz quando entrei na universidade, porque aí eu fazia o que eu tinha condição de fazer, o que eu queria fazer. Mas eu tenho um problema muito sério com a leitura e a escrita. Eu escrevo de trás para frente, eu escrevo espelhadinho, assim. Eu, quando estou muito cansada, escrevo palavras e discursos inteiros sem as vogais, às vezes sem as consoantes. É Uhum. difícil. E eu sou uma pessoa que precisa sempre ter ali um olhar amigo de uma revisão. Quando eu vou escrever documentos para minha, quando eu estou em posições de poder, né, eu sempre peço ajuda para revisores, revisoras, amigas, porque eu suo, Alessandra, porque as pessoas elas não querem compreender isso. E isso é uma condição muito mais comum do que as pessoas imaginam. E aqui na UFSB existem muitos estudantes. Então, o Escuta Audiolivres, que é um programa, um projeto sobre acessibilidade, né? As pessoas sempre associam claramente a ideia da pessoa com deficiência visual, o que é muito bom e é uma questão importantíssima, porque são pessoas que não têm mesmo aporte em geral para continuidade dos seus estudos, né, da sua formação acadêmica. Mas as pessoas que têm dislexia, elas sofrem muito. E lógico, eu consigo, pensando bastante, dizer o que é direita e esquerda, eu sou uma mulher muito inteligente, que estudou em boas escolas, que teve total condição de controlar, né, essas questões, mas ainda assim foi um sofrimento. E aí eu fico pensando com as pessoas que não tiveram, né? E
E fico pensando que a questão da acessibilidade e a questão da extensão também, e eu falo isso, estou falando isso aqui, porque é uma questão de possibilidade de imaginar que você, mesmo com essas condições, pode ser doutora, né? Que aí eu sempre vejo meus estudantes se batendo com suas condições e com medo, né, das fragilidades que isso causa. E ultimamente eu tenho falado, eu sou a doutora disléxica, artista, e enfim, para mim é muito importante, porque tudo começa com a imaginação. A gente aqui tem até um outro projeto muito bonito de extensão no Cefac, que é o Imagina, que chama Imagina por causa de uma conversa que tive com o Cris, falando sobre esse potencial da imaginação. Porque se você não cogita a possibilidade de se ver numa posição, você nunca vai conseguir chegar lá, né? Então, o imaginário é o primeiro passo para um plano audacioso de superação de si, né? E aí, então, por isso também tenho falado. E o escuta tem essa relação muito forte. O meu sentido principal, né, é a escuta. Acho que é o sentido principal da alteridade. Acho que é um sentido muito ligado. Eu amo as visualidades, viu? Sei que você é do campo das visualidades, respeito e amo muito, mas o nosso mundo é muito visual, né? A gente fala, olha esse som, olha esse cheiro, né? A gente é muito... A gente tem uma relação muito forte com a imagem. E a imagem, sim, ela vale mais que 1000 palavras. Mas, às vezes, a palavra bem colocada faz uma diferença, né? E é um sentido que é tão próprio da alteridade, né? Da relação com o outro. Se você não para escutar, você não se relaciona de fato com aquela pessoa, né? Então, eu acho que mais do que a invisibilidade, as questões são muito ligadas à inaudibilidade, né? As pessoas, elas têm voz, mas elas não são escutadas. Que era a grande maldição da Cassandra, né? A Cassandra era uma profetisa do Apolo, o deus da racionalidade ocidental, o deus macho, o sol. E ela tinha a escuta dos deuses. E é por isso que ela podia dizer o que ia acontecer. Ela era simplesmente uma mulher que sabia analisar as coisas, porque tinha escuta. E aí o Apolo falou para ela, você é muito linda, queria você inteirinha. E aí você sabe como os rapazes às vezes ficam quando eles não conseguem. E ela disse não. E aí ele deu uma cusparada na boca da Cassandra. E daí por diante a Cassandra podia falar, mas ela falava como uma louca. Ela perdeu a persuasão. Então, e aos loucos não se dá escuta, né? Então, todos os meus projetos, eles têm essa ligação com o discurso. E aí vou falar lá do meu amado careca, o Foucault, querido, que ele dizia que o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas e os sistemas de dominação, mas o discurso é aquilo por que se luta. É o poder do qual a gente quer se apoderar. Então, pensar que educar as pessoas para dominar suas próprias discursividades talvez seja das coisas mais subversivas que eu possa fazer na minha vida. Falei bastante para quem gosta de escutar. Eu tô até anotando aqui umas deixas muito boas. Discurso para subversão. Sim. Não, muito legal, muito bom, um pensamento muito articulado, assim, muito legal. Estou curiosa para ouvir o resto da história.
Mas a intenção do escuta, a continuidade do escuta tem essa ligação mesmo, né? Com, assim, que eu fico pensando para futuros, e pensando mesmo na existência do Wallace, da Luzinete, né? Que são nossos estudantes com deficiência visual, né? Que pensar num banco de áudio na biblioteca seja uma coisa importante. E aí, pensando nessa necessidade que a universidade vai ter de manter programas de extensão que possam atender todas as pessoas de todos os cursos, seja uma coisa muito importante. Ai, Dodi está indo. Sim. Um beijo, Dodge? Ah, Dodi. Dodge. Querida. Valeu pela presença. Mas eu acho importante, assim, talvez seja uma coisa boa que se possa fazer da gente ter treinamentos sazonais, né, de narrativa, de articulação da voz mesmo, e técnica de falar, né, e aí para preparar também as pessoas. Falar bem é uma questão muito de autoestima, né, da pessoa se achar capaz de fazer isso e ter coragem para fazer isso. Uhum. E isso se treina. Isso, isso, isso se treina. Todas nós ficamos nervosas. Faz 20 e tantos anos que eu faço teatro. Toda vez que eu vou entrar em cena, eu fico nervosa. Toda vez que eu vou para a rua, para performance, eu fico nervosa, como se eu fosse fazer isso pela primeira vez. Hoje estava aqui nervosa, estou sempre... Mas é um nervosismo... E aí, esses dias eu vi a dona Fernanda Montenegro falando: se passar, morri. Você imitou igualzinho. Tinha que passar, acabou. Se ela disse, eu acredito, né? Mas eu acho que ter oferecer um treinamento para que as pessoas possam, um treinamento não só para falar, né, não só para narrar, para leitura, mas também a leitura em voz alta, né, a leitura para essa finalidade, mas também de manipulação dos softwares livres de edição de áudio, né, que tem alguns e que são possíveis dentro de esquemas muito baratos e que a universidade pode manter sem grandes custos, cada um em sua unidade. A gente pode manter essa rede remota de treinamento e difusão desse conhecimento, para que as pessoas nas suas casas possam gravar as bibliografias para a Luzinete, para o Wallace, né? E para as outras pessoas que estejam na condição de dislexia ou em outros problemas, né? Outras dificuldades de aprendizagem. E o audiolivro, o audioartigo, é uma coisa muito fundamental, assim, né? Porque para algumas pessoas isso é uma questão muito séria, assim. Eu consigo ler, né? Eu demoro, eu tenho um pouco de dificuldade, demoro a pegar no fluxo, preciso ler por muito tempo o mesmo autor para entrar dentro da discursividade, né, do registro. E aí eu peguei o Foucault, li o Foucault inteiro. E aí as pessoas falam: você tem dislexia, como é que você leu o Foucault todo? Mas eu li, porque me acostumei. E tenho muito mais facilidade com os discursos orais, com as aulas, com seminários, né, do que com as bibliografias mais truncadas. Uhum. Justamente porque tem essa qualidade da palavra falada, né, que me é mais afeita, né, mais tranquila. Mas ter esse tipo de banco de material é, assim, muito importante, a gente abrir as possibilidades de tirar só da visualidade, né, e abrir as possibilidades de inclusão e treinar as pessoas para escuta. Nossa, Alessandro, isso vai ser um benefício tão grande para a sociedade, né? A gente está aí sofrendo de gente que não escuta e que não consegue voltar atrás no que fala e vê que falou bobagem, mas precisa ir até o fim, né? Uhum. Aí parece um bando de maluco, né? Esses sim, bem malucos.
Mas eu acho importante, assim. E aí minha relação é muito essa, assim, com a extensão, né? De um trabalho de escuta do território, de escuta do que eu posso oferecer também, não posso dar o que eu não tenho, de análise constante, dessa escuta cassandrica mesmo, né? Que me foi, me foi emprestada por essa história importante, assim. E mesmo sendo um mito europeu, né? É um mito europeu que fala sobre bárbaros. Afinal, Troia foi um país que foi cercado por 10 anos, tomado, e a raça troiana foi extinta por esse mesmo poderio, né, que veio para cá e fez tudo o que fez. E quando eu contei o mito no Cune Cabralha, numa turma com 96% de estudantes indígenas, isso é muito impactante. Indígenas, assim, né, lá vinculados ao FUNAI, tudo certinho, lá bem. E quando eu contei, as pessoas olharam para mim e falaram: professora, é a colonização. Eu falei: é. Eles estão fazendo isso faz tempo. E eles fazem isso para o Ocidente, para o Oriente, eles fazem isso. E a gente pode pensar quais são os efeitos de não escutar as pessoas que aparentemente falam sandices. É Que isso, acho legal, que que... legal. Muito bom, né? Poder falar por meio das histórias mesmo também, né? Você afeta por outro caminho, né? E dentro daquela relação que você tinha falado de estar na arte, não estar na ciência, né? É como se fosse um lugar protegido, né? Esse lugar das artes, né? Que a gente fala e essa fala, ela tem as suas próprias verdades artísticas, né? Eu me sinto muito bem, assim, de estar nesse lugar e eu demorei muito para encontrar. Eu não sabia, não. Eu fiquei muito tempo no discurso científico, na análise, né? Agora eu tenho encarado bastante, assim, do ponto de vista da poética, assim. Muito legal relembrar Cassandra. Por acaso, hoje eu fui abrir o livro da Como Conversar com um Fascista, da Marcia Tiburi, e eles abrem falando da Cassandra, e ontem eu estava lendo um outro livro que falava da Caixa de Pandora, que você falou, eu estava lendo um livro que chama O Artífice, do Richard Sennett, que é um cara que escreveu um livro inteiro sobre a questão do fazer artesanal, e aí ele também abre falando da Caixa de Pandora, e você falou dos dois mitos, né? Muito interessante, assim, o universo conspirando. E então, aí agora assim, acho que você deu um histórico bem legal, assim, dá para entender esse seu percurso que eu não conhecia e como você chegou, né, na formatação do áudio livre, né? Então, queria que você falasse como é que foi a experiência do projeto, assim, o que rolou, o que aconteceu, como é que está hoje, né? Então, o Escuta, ele é um projeto pensado para transformar na mídia sonora algumas obras que estavam numa situação de inaudibilidade ou porque estavam guardadas em gavetas, que foi o que Sinara fez com um livro maravilhoso dela, o Árvores Altas, que ainda não foi lançado na mídia física do papel, né? E foi primeiro lançado pelo Escuta. Isso é muito legal. E a gente lançou primeiro o livro de Sinara, depois a gente fez uma sequência de livros infantis do professor Éder Rodrigues, que é aqui das artes também, que trabalha com dramaturgia e que tem uma série de livros infantis. A gente fez 3 livros, o Quebra-Cabeça de Macacos, o Menino que Dormia Dentro do Seu Chapéu e
o das pipas, a arte de empinar pipas. E é um trabalho muito bonito, e esse tem uma relação muito forte com a sonoridade, porque o infantil tem essa relação lúdica, né, da criação da paisagem sonora. Todos eles têm, mas os infantis tinham essa relação mais forte, são mais curtos também. E a gente teve a participação do professor Pedro, que é colaborador na EPARTES, né, especialização em Pedagogia das Artes, e trabalha muito com a gente aqui, e que, por coincidência, é meu companheiro também, então gosta de trabalhar para o UFSB e colaborar, mas é músico e pesquisador, né, e fez também o desenho de som do Oriki, da professora Pamela, junto com o Marcelo. Sim, ele está em todas. Você começa a ouvir uns barulhinhos. Por exemplo, agora a gente está lançando um projeto novo. Você ouve uns plililinhos e está lá o Pedro. A gente está lançando agora um projeto novo, muito lindo, que é o Respira Professora. Já está rodando os vídeos, se as pessoas puderem entrar lá na página do Cefac, vão ter ideia do que é. A gente pode falar mais tarde disso, rapidamente. Mas ele também faz o desenho de som, a trilha sonora. O Marcelo Marum, que é estudante da LI Artes aqui do CSC, que é uma voz, né, incrível, maravilhosa e gigantesca, né, um abençoado, mas que ganhou uma técnica muito grande com o projeto. E por causa disso, conseguiu já alguns trabalhos no campo profissional, né, da locução, da narração, tá fazendo propaganda de banco. Que legal, que legal. Muito legal, assim, tá trabalhando bastante, fez trabalhos para empresas de publicidade em São Paulo, alguns, tá começando, né? Mesmo estando em Porto Seguro, que ele mora em Porto Seguro, né? Sim, e é um trabalho que dá para fazer remotamente, né? Isso que é muito legal. Foi todo feito no modo remoto, Alessandra. Assim, a única coisa que a gente fez foi encher de pano, né? Fomos lá de burca levar o equipamento que a gente emprestou para Marcelo e para Milena. E aí a Milena ficou um pouco receosa em fazer as narrações, estava com um pouco de temor, e aí ela foi para as visualidades e para a divulgação, que ela falou que se sentia mais à vontade. E ali no começo, né, da pandemia, várias pessoas tiveram uma série de sofrimentos mentais muito fortes, né, muito grandes, muito intensos, e eu mesma fiquei muito doente no começo, doente de Brasil, né, doente de mundo. O normal é cair mesmo, né, e eu tava com muito medo da agressividade das pessoas. E aí eu e Milena sofremos bastante ali no começo, e aí a gente sentou e falou, vamos fazer o que for mais potente pra gente não tirar isso como mais um peso. Isso é para ser bom, né, para nos fazer úteis, né, já que a gente não pode sair por aí ajudando as pessoas, a gente sai por aqui ajudando as pessoas. E aí Milena, estourou, fez imagens lindas para o projeto, e Marcelo fez locuções incríveis, narrou todos os infantis, narrou metade do Árvores Altas, e aí eu acabei ficando com a narração do Árvores Altas, de um livro muito importante, que é a Mulher uma Degenerada, que estava perdido na história dos feminismos, né, há muito tempo, e que veio num movimento de ser resgatado por uma geração de feministas importantes aqui do Brasil. O Brasil tem um movimento feminista muito forte, muito potente, muito importante. Vi uma vez uma entrevista de Angela Davis falando, né, das feministas de Campinas. Meu Deus, era dali, do departamento do lado do meu. O pessoal do IFISH, né, das ciências humanas, né, a Margarete Rago, essas grandes mulheres. E aí frentes do feminismo, dos feminismos negros aqui na Bahia, e que estão se fortalecendo na Federal do Recôncavo, um trabalho muito bonito que as meninas estão fazendo com as mulheres
as grandes avós, mães da Boa Morte, né, da festa da Boa Morte em Cachoeira. Então há um trabalho muito potente que está sendo feito aqui e que tem sido feito há muitos anos. E o livro da Maria Lacerda é de 1923. E eu fiz a locução do primeiro capítulo, eu tenho mais 2 capítulos gravados, e que ainda não foram lançados, porque dá muito trabalho fazer a edição também, né? Um trabalho muito puxado, assim, porque o trabalho técnico do áudio é muito parecido com a diagramação, Alessandra. Quando você lê um livro e ele tem letrinhas muito pequenininhas, você não consegue ler por muito tempo, você se cansa, você dorme e você tem dor de cabeça. Quando você tem um áudio que não tem um conforto acústico, você não escuta. Então, se o som fica batendo na sua orelha, assim, isso não é potente para a fruição da obra. Então, há todo um trabalho cabeludo, enorme, assim, no tratamento do áudio, que quem fez também foi Pedro, né? Eu fiz uma pré-edição que parecia mais com uma direção de narração, né? Que quando você corta e deixa espaços maiores ou menores, você muda as entonações, né? Então, nesse sentido, eu trabalhei, mas todo o trabalho de mixagem, masterização, o trabalho técnico do áudio é extremamente importante nesse trabalho. E dá um trabalho muito grande. Mas mais para frente a gente ainda pode lançar pelo escuta ainda 2 capítulos da Maria Lacerda. E quando você ouve a Maria Lacerda, e a gente optou por fazer narrações afetadas, né, no sentido de como aquilo passa pelos corpos dos narradores para que elas sejam vivas. Marcelo fez assim, eu fiz assim, só assim que eu sei fazer. A gente parece que escuta a Maria Lacerda, sem falsa modéstia. E aí você fala, nossa, essa mina está escrevendo ali no El País agora, ou na BBC, né? O discurso é muito atual, infelizmente, né? Porque ela está se batendo com coisas que para nós é emergente há 100 anos. Isso é uma pena, mas ao mesmo tempo é um aviso, né? De que nós estamos aqui falando e vocês não estão nos dando escuta. Professora Rosângela, que é etnomusicóloga, professora Rosângela de Tugner aqui também, das artes, olha, a gente tem um elenco, Alessandra. Mas ela tem um artigo muito lindo que se chama Como Ouvir o Canto das Árvores. Maravilhoso! Que ela fala sobre esse mito fundador do homem europeu, que ela acha que é o mito do Ulisses, que vai lá para o mastro, né, se amarra no mastro e fala, vou enfrentar as sereias, esses bichos horrorosos que vêm das profundezas e nos levam e nos devoram. Ao invés dele se relacionar e se deixar levar pelas sereias e saber o que tem no outro mundo, ele analisa as sereias, ele se prende ao mastro e escuta do jeito dele, como ele acha que tem que ser, e o resto da tripulação ele enche os ouvidos de cera, né? Porque o europeu médio não tem condição de se relacionar com essas brutalidades, porque senão eles são devorados. Mas o que acontece é essa escuta nossa, né? E essa escuta também acontece não só com as mulheres, mas com todo o pensamento que é periférico a isso, né? Que está ao sul do saber, né? Que está o pensamento negro, o pensamento indígena, o pensamento da periferia, e por isso que o funk é sujo e só, e outras músicas já foram também, e é assim que eles nos dão a escuta. E aí esse tempo assusta muito esses homens, esse tipo de persona que hoje em dia nos governa, porque nós não nos importamos e estamos sendo escutadas pela primeira vez, com uma potência e uma contundência muito grande. E por isso as pessoas podem existir como elas são.
E por isso a gente pode falar que sim, gênero é uma invenção humana, e como toda invenção humana, eu posso performar como eu bem entender. E não está ligada à minha genitália. Todas essas coisas são muito recentes. Isso é um susto para esse tipo de gente, porque a gente está sendo escutado. Então eu fico pensando que sempre esse tipo de movimento contra-reformista só se dá porque a insurreição está muito forte e eles que nos segurem. A gente está vivendo uma mudança de paradigma mesmo. Eu acho que agora está muito forte, né? E é interessante ver, assim, eu sou quase 10 anos mais velha que você, então é legal ver, assim, o percurso. É interessante quando você fala que, não era uma questão nessa época, né, para mim. Imagina para mim, né, que venho de 10 anos antes, assim, na carreira e de, né, olhar para trás e ver, nossa, mas isso não era uma questão. E tudo acontecendo muito rápido ao mesmo tempo agora, né? Você fala uma coisa que estava definida aqui, agora não está mais tanto, né? E tanto que a gente vê muito, né, no discurso das questões raciais, né, como que sempre se fala nisso, agora que tá em voga muito se aprofundar mais na questão da branquitude, e eu vejo muito esse discurso de, olha, nós não vamos oferecer respostas porque a gente está construindo tudo agora, né? Então, muito legal, muito legal. Mas eu fiquei, assim, muito feliz, assim, lendo o seu projeto e entendendo essa natureza da potência da interpretação na voz mesmo, né? De que e hoje mesmo eu estava dando aula em ateliê e falando, porque a gente abriu para alunos que não são das artes, a gente não estava abrindo tanto, mas agora na pandemia a gente abriu, mas puxando os alunos para isso, gente, eu não quero um trabalhinho, eu não quero, né, encontro dos saberes, eu quero alma, né? Eu quero alma nesse trabalho, né? Tem que ter alma, não é um artesanato, né, nada contra o artesanato, que é maravilhoso também, são, né, as dimensões, né, do visual, mas trazer essa subjetividade. Então, eu achei muito bacana ver isso na voz e achei muito bacana esse poder da palavra também que você coloca aí na sua trajetória, que me dá até inveja, porque eu quero muito me aproximar mais da palavra, preciso urgente. Nossa, muito feliz assim de saber dessa sua batalha, das suas conquistas, assim, muito muito bonita a sua história pessoal, que eu não sabia. Eu queria, a gente tem que ficar meio de olho, porque eu não sei se agora se as lives continuam sendo só 1 hora, né? Não sei como é que o Instagram é. Tá faltando mais um pouco mais de 10 minutos. Eu queria que você falasse desse projeto novo, né? A não ser que você queira falar mais algo sobre o escuta também. Mas, Não, quero muito falar. o Respira Aqui. Professora também, ou Sim. tanto faz a ordem, o que você achar mais O importante. Epartex todo, assim, a gente queria contar para as pessoas, e isso é muito importante. Com todo o respeito a tudo que a gente está sofrendo e todas as nossas condições, né, de ter que responder a um determinado MEC, né, um Ministério da Educação muito difícil, com o qual é muito difícil dialogar, mas eu entendo que assim a gente chegou um momento na pandemia que o nosso calendário extraordinário parecia mais tocar o barco e tentar fazer tudo o que não dava para fazer. Em termos de currículo mesmo, e enquanto isso os corpos vão caindo, né? A gente tem um problema muito sério durante a pandemia, quando teve o pico ali no começo do ano. Alessandra, toda vez que a gente entrava em sala de aula, tinha alguém que tinha perdido alguém. E aí, numa aula de arte e acessibilidade, uma estudante virou para mim e falou: meu irmão está morrendo agora. Não. Como você responde a isso? E toda semana tinha alguém que dizia, e como você, numa situação como essa, fala assim, olha, mas você tem uma demanda, senão você vai perder seu quadrimestre. Né? Assim, a carroça não está descendo ladeira abaixo. Parem o trem. É preciso respirar. É preciso parar.
E como a gente não tinha muito recurso dentro dos cursos regulares, dentro dos cursos nas ofertas da graduação, de ter um pouco mais de ação, né? E dizer, não, vamos pensar isso de outra forma. Tudo que a gente pode fazer nas artes, eu fui muito militante disso, de parem as máquinas. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão em sofrimento, as pessoas estão passando fome. A gente não pode pensar no CR agora. Agora não é hora de CR. Agora é hora de manter um fluxo de potência para que sobrevivamos depois disso, né? Não é só fisicamente. É o que vai restar de nós depois de tudo isso, de tanta perda, de tanta violência, de tanto descaso com a vida humana, né? E aí, sempre fui partidária, assim, e fui eu que gritei lá, gritei nos grupos de professores, por favor, as pessoas precisam ter o direito de trancar a qualquer momento as suas matrículas. Precisa, porque é extraordinário, porque você está indo bem no componente e aí você perde seu irmão. Como que você vai dar conta? Ou você mesmo adoece, né? Tantos Ou você mesmo adoece. Exato. Como você vai dar conta? Então, assim, eu estava numa batalha muito grande, assim, e aí, como eu não tinha muito como lidar dentro da minha inutilidade dentro da máquina, né? Eu, como vice-coordenadora da especialização, falei, vamos parar a especialização em Pedagogia das Artes. As professoras estão dando aula por WhatsApp. A gente não pode abrir seleção agora, como se, vamos lá, quem puder ganhe, né? Se debatam vocês que podem aí para manter sua produtividade diante das secretarias de educação. E aí eu falei, não, vamos parar. E aí eu propus isso para o colegiado, falei, olha, eu sou a favor de enquanto houver estivermos, né, com a universidade presencialmente fechada, fecharemos a seleção e ofereceremos o que é possível. E o que é possível? É apoio. São formas de pedagogias que possam ser aplicadas nesse momento, dentro de sala de aula, com recursos precários. Então a gente oferece, eu idealizei, né, o Epartex, junto com uma equipe muito maravilhosa de professoras e professores, professor Fernando Leão, professora Clarissa, que é, né, os estudantes chamam a gente de Clarine, chipam a gente. Mas uma companheira inseparável, assim, professor Sérgio, que nos apoiou muito como coordenador do curso. E aí a própria pró-reitoria de pesquisa que falou, nossa, isso aí, maravilha, vamos fazer, se aqui podemos, faremos. E, enfim, a intenção então com o Epartex era fazer um programa que pudesse oferecer cursos e atividades remotas e gratuitas, que fossem leves, que tivessem sim certificação, mas que pudessem ser certificadas a partir das condições que as pessoas têm, né? Então, eu participei de 10 horas num curso de 30, então vou ter certificação de 10 horas. Mas cada encontro é meio único, assim. Se você não continuar, tá bom, você não vai ter tudo, né? Então, como diria o Brecht, não se pode ter tudo, senhor Schmidt, mas a gente vai fazendo o que der dentro dessas condições de o que dá hoje. Quais as condições que eu tenho para viver hoje, para vivenciar isso hoje. E aí, esse quadrimestre, já esgotamos as inscrições em 3 cursos, né? Um de audiovisual para celular, né? No formato de celular, com o professor colaborador, Cláudio Seixas. Um de produção cultural, né? Para também pensar esses editais, essas formas de gestão cultural, com o professor Tiago Carvalho, que também é colaborador, e um trabalho que chama Arte e Memória, né, um curso que chama Arte e Memória, que é sobre essa possibilidade de jogo e de corpo
no modo remoto dentro da escola, que é do professor Fernando Leão e do professor Gessé. E junto a gente está fazendo também algumas atividades, e esse quadrimestre, o primeiro quadrimestre, eu propus o Respira, Professora, compartilhando cuidados de si para cuidar das outras, que vai estrear no sábado, são todos os sábados, são lives pelo YouTube, então você pode acompanhar quando der. Claro que se você puder estar lá vai ser melhor, você pode fazer perguntas, mas a gente vai estar com artistas maravilhosas, com profissionais do cuidado, com grandes educadoras, artistas. Então a gente vai começar agora com Mel Maranhão, que é cantora, compositora, professora da educação infantil, uma mulher com grandes títulos e que gosta de trabalhar com criança. Dá aula de musicalização, se formou comigo na Unicamp como atriz. E a gente vai fechar, e aí todos os sábados de 19 de junho a 18 de setembro, e vamos fechar com Ana May Barbosa e sua filha Ana Mara Barbosa, que vão colaborar com a gente, que são pessoas adoráveis, maravilhosas, gentis, né? Ana May é, assim, uma pessoa de uma generosidade imensa, assim. Você fala com ela, troca 3 e-mails e ela já, minha amiga querida, porque é isso, a generosidade não precisa de contexto, só precisa de entrega, e estamos aí. Então vai ser uma pequena entrevista falando sobre nossas humanidades e o modo como a gente está sobrevivendo a esse sistema remoto. E aí muitas delas falaram, nossa, mas eu estou sofrendo tanto. Eu falei, então fala, tá tudo bem. É bom que as pessoas entendem que grandes mulheres também estão sofrendo nessa situação, né? E aí é seguido ou precedido de sempre uma pequena prática que cada uma vai propor. E aí tem Fabiana Lima, tem Sinara, tem, grandes mulheres, grandes atrizes, profissionais dos cuidados maravilhosos. Semana que vem a gente vai ter uma fonoaudióloga especialista em comunicação não violenta, que é a Juliana Portas, maravilhosa, que trabalha com vozes trans. Enfim, um baita de um projeto com estrelas. Professora Cris Lima vai estar lá também, as pratas da casa estão todas representadas. E aí sou eu, Clarissa, e sempre uma mina incrível para trocar com a gente. Que legal. É o Respira. Respira depois do escuta, o respira. Exato. Ou o escuta e o respira. Escuta, respira, respira e escuta. Isso. Que maravilhoso. Nossa, Aline, muito legal. Ó, eu vou então preparar o nosso final aqui, porque está faltando 3 minutos. Tenho medo do Instagram cortar a gente sem a gente falar tchau. Mas, poxa, impressionante. Parabéns pelo seu fôlego aí. Nossa, são muito, muito bacanas mesmo o seu projeto, essa programação toda. E a sua visão, assim, foi muito bom. Assim, aprendi muito aqui, me vi em muitas situações e fiquei muito feliz, assim, de conhecer sua história e realmente uma história muito bonita, de muita conquista mesmo, né? E muito lindo, lindo mesmo. E, nossa, e esse respira aí, vou acompanhar. Vai ser maravilhoso, com certeza. E espero que a gente esteja junto aí num próximo encontro, virtual ou físico, que venham mais, né? Que venham o samba, né? Tô com saudade do samba. Ai, nem me fale, né? Uma coisa assim, que eu aprendi com uma mulher muito importante para todas nós, que eu sou porque nós somos, né? Parafraseando aqui, Dona Marielle Franco, tão importante. E tudo é feito no contexto. Eu só faço essas coisas para que eu consiga respirar. Pessoas para manter a atenção sobre os cuidados sobre mim mesmo. Então, egoísmo é troca. Não, né? Só se dá assim, com o outro, com a outra e com a gente mesmo, né? O outro é a gente, Sim. né? Nós somos os mesmos. As Sim. mesmas. Os mesmos.
Maravilhoso, então, Aline, obrigada. Eu vou encerrar e vai ficar gravada aí no IGTV e depois a gente vai migrar para o YouTube. Fica Maravilha. aí registrado para a história. Muito obrigada, um beijo. Boa Obrigada a noite. você, querida. Até Boa breve. noite. Até. Tchau, tchau. Tchau.